convite a mim formulado. Parabenizo a doutora Ângela por sua explanação inicial. E diante de alguns questionamentos, eu vou fazer um preâmbulo do que efetivamente aconteceu, inserindo na apresentação do professor Edivaldo Brito. Quando o professor Edivaldo Brito tratou de norma infralegal, é porque o IPTU de Salvador ele é inconstitucional e ele é ilegal, porque ele foi instituído, a sua base de cálculo, a sua alíquota, na realidade, foram instituídas por uma Instrução Normativa 12, de 20 de dezembro de 2013. Então, em 20 de dezembro de 2013, daí porque a violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, não pelo aumento da base de cálculo, porque a tabela de receita previa ainda alíquotas e previa parcelas dedutíveis, e essas foram dispostas através de uma norma infralegal chamada Instrução Normativa 12 de 2013. Eu não vou me delongar aqui nos aspectos da ADIM, porque eu acho que todos vocês, estudiosos do direito tributário, sabem a violação ao princípio da legalidade, ao princípio da isonomia tributária, ao princípio da anterioridade nonagesimal, da anterioridade, a não razoabilidade, a desproporcionalidade, enfim, inúmeras violações à Carta Magna. O professor Edivaldo Brito, a quem parabenizo pela palestra, foi muito feliz quando ele dispôs e desenhou a pirâmide. Por quê? Porque a Constituição Federal ela foi alterada em 2000 para permitir que as alíquotas do IPTU pudessem ser progressivas. Então, vocês, como estudiosos do direito, como operadores, sabem que as decisões do STJ e do Supremo, antes de 2000, impediam que as municipalidades imputassem alíquotas progressivas e depois de 2000 passou a permitir. Por quê? Por causa da emenda constitucional 29 de 13 de setembro de 2000. Eu sou péssima de data, eu só sei porque 13 de setembro é o aniversário de meu pai. Então eu nunca esqueci de 13 de setembro de 2000. Por isso que eu sei bem essa emenda constitucional 29. Só, pessoal, que a emenda constitucional, o que ela dispôs? Que o imposto IPTU, ele pode ser progressivo em razão do valor venal. Que as alíquotas podem ser diferenciadas em função de quê? Da localização e uso. E o que o Salvador vinha fazendo? As alíquotas de Salvador, para quem já operava aqui no mercado imobiliário, até o exercício de 2013, as alíquotas variavam em função do padrão construtivo. Por isso esse aumento exorbitante e exagerado. Porque nós tínhamos um imóvel, por exemplo, residencial, tipo bom, que sua alíquota era 0,4. Luxo, que sua alíquota era 0,7. Só o super luxo tinha alíquota de 1. Hoje nós nos deparamos com o cadastro da cidade que não existe alíquota abaixo de 0,4. As alíquotas todas são 0,8, 0,9 e 1%. Não existem mais imóveis com as alíquotas menores. Para vocês verem a proporção que uma desastrosa lei, uma não, que foram duas, a Lei 8464 de 2013, aprovada 4 de setembro, eu só sei porque foi a data do meu aniversário, e eu encontrei os vereadores daquele restaurante aqui perto, o Pobre Juan, coloquei, porque eu sou muito ousada, a mão na cintura, que o presidente da Câmara estava, e disse, eu quero ver se vocês vão aprovar uma lei que vocês não estão entendendo essa tabela de receita. Eu sou auditora fiscal da Secretaria da Fazenda, há quase 30 anos naquela época, que eu já tenho mais de 30 anos de secretaria, e eu, como auditora, não estou entendendo a tabela de receita, percentis e até faixa em relação a percentis, com alíquotas variadas, não existia parcela dedutível na tabela de receita, essa parcela só foi conhecida pela instrução normativa, ou seja, uma norma infralegal incrementou uma tabela de receita que foi realmente um cheque ao portador, ou seja, deu essa prerrogativa ao Poder Executivo de estabelecer uma tabela de receita ao seu bel prazer, sem a participação do Legislativo. Bom, isso não vem ao caso porque tudo isso está na ADIM. O que eu queria me ater aqui é um fato gravíssimo hoje que vocês, como operadores do direito, podem atacar, inclusive no judiciário. Vocês devem estar até assustados. Poxa, a auditora fiscal está dizendo isso? Sim, porque eu primo pela legalidade, eu primo pela constitucionalidade. Eu sou auditora fiscal e lutei contra esse IPTU desde 2013, desde que era projeto de lei 16, 17 e 18, que culminaram nas leis
Podem anotar aí, 8464, eu sei de cabeça porque eu vivo isso há 10 anos. 8464, 8473 e 8474. A 8464 é da tabela de receita das três, né? De terrenos, dos imóveis residenciais e não residenciais. 8473 é a planta genérica de valores, que tem o famigerado artigo 4º das travas, porque é aí que reside a maior inconstitucionalidade das leis de Salvador. Exatamente no artigo 4º da Lei 8473. Por quê? Porque a partir do momento, naquela ocasião, mesmo a OAB, com seu grupo, porque realmente foi uma ação extremamente inteligente e muito bem embasada, inclusive o voto do relator no Tribunal de Justiça foi um excelente voto também, extremamente técnico, mas infelizmente eu não vou nem, porque eu assisti essa sessão, né, do julgamento, e eu nem vou me ater a ela, porque realmente é uma novela mexicana. Enfim, mas vamos voltar. O que ocorre? Quando o artigo 4º da Lei 8473 imputou ou limitou o valor do imposto às travas, o que é que isso quer dizer? Essas travas, diga-se de passagem, nos imóveis residenciais, nos imóveis não residenciais, que seriam os imóveis comerciais, industriais, educacionais, enfim, e nos terrenos, sendo que na lei original, que as pessoas esquecem, os terrenos acima de 2.000 metros quadrados não eram travados. Eles vieram a ser travados naquele mesmo ano, diante da gritaria da sociedade, dos terrenos que a cidade tinha, de posse, obviamente, de pessoas que tinham poder aquisitivo e que puderam ir ao judiciário com seus advogados reclamarem de uma exação absolutamente absurda. Eu, por exemplo, tenho um amigo que de 13 mil, o IPTU dele passou para 109 mil. Quer dizer, não dá nem para se conversar a respeito disso. Sim, mas vamos voltar à questão da trava. O que nós vivemos nesses últimos 8 anos? Graças a Deus eu estou viva para perceber que aquela violação à isonomia tributária pode ser demonstrada nesses últimos 8 anos. Por quê? Nós temos hoje em Salvador 2 formas de tributação do IPTU. Os imóveis construídos até dezembro de 2013, eles são tributados ainda conforme o padrão construtivo. Alíquota 1, 0,7, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1%. Por que eu digo isso? Porque esses imóveis, eles foram travados em 35% do valor do imposto de 2013. Então, essa planta genérica de valores absolutamente inconstitucional, ela não foi aplicada para os imóveis construídos até 2013. Todavia, para os imóveis que surgiram a partir de 2014, ela é venal, como diz o professor Edivaldo Brito. Ela é nociva, ela é perversa. Por quê? Por que ela é perversa? Porque aqueles valores exorbitantes de metro quadrado na planta genérica de valores, gente, foram alterados os valores unitários padrão de terreno e de construção. Eles foram mais ou menos triplicados, quadriplicados em determinados casos. Então, esses imóveis construídos depois de 2014, esses sim, passaram a ser tributados sem qualquer trava e o seu valor venal lançado era o real valor venal, base de cálculo para o IPTU. Por isso que há essa disparidade em empreendimentos como Greenfield, Le Parque, daqui de Brotas, Le Provence, Le Privilège. O que acontece? Você tem a mesma unidade imobiliária, no mesmo logradouro, no mesmo condomínio, com as mesmas características, mesma dimensão, todas as características, só que um foi entregue em 2013, está travado. O outro foi entregue depois de 2014, então o entregue em 2014 é 5 vezes maior do que o IPTU de 2013. Vocês, como operadores do direito, podem imaginar uma cidade que tributa de forma diferenciada os imóveis entregues até dezembro de 2013 e os entregues a partir de janeiro de 2014
numa forma de exação completamente diferente, isso não seria uma violação ao princípio da isonomia tributária? Ora, a administração pública diz, não, então nós vamos tirar as travas de todas as pessoas. Ora, por exemplo, se eles tirarem a trava, eu, professora de Direito Tributário, moro num apartamento no Rio Vermelho, que meu IPTU, hoje, eu pago por conta e graças a Deus, o imóvel ter sido entregue em 2013, 3.900, só que ele vai para 12 mil sem trava.